Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores. Olá pessoal, meu nome é Denis Santini e eu sou o fundador do Grupo MD, um dos maiores grupos de comunicação especializado em franquia e varejo, e agora eu estou como CEO da Community. Isso mesmo, a Community, gente, é uma comunidade voltada para franqueado, uma iniciativa com uma missão muito clara, que é ajudar franqueado a performar mais e melhor. Isso, somos parceiros do setor. E como nós vamos fazer isso, gente? Inspirado nos maiores franqueados americanos, que a gente vem buscar esse conteúdo para vocês, nós trouxemos uma série de iniciativas que visam trazer experiências e boas práticas para virar negócio para quem atua com franquia. E uma delas, eu estou aqui agora, é o Divã com franqueado. É um trocadilho infame com divã do psicólogo com estar numa van. Aqui é uma van que foi adaptada para rodar o Brasil, indo buscar, ou melhor, estar próximo de franqueados de alta performance que vão contar para a gente quais são os seus diferenciais, como eles atuam, as diferenças e as dificuldades que eles passaram e como eles solucionaram. E nós estamos aqui numa edição especial, gente. Sabe por quê? Eu vou até tirar aqui meu fone de ouvido. Acabou agora o Rio Innovation Week. Foi uma semana aqui no Rio de Janeiro, um espaço, um evento que reuniu mais de 185 mil pessoas aqui no Pier Mauá, voltada para inovação. Foram mais de 2.000 palestrantes, isso mesmo, gente, 2.000 palestrantes que trouxeram conteúdo de inovação, tecnologia, boas práticas, cases, experiências. E nós fomos convidados pela ABF Rio, seccional Rio de Janeiro, no espaço da Arena do Franchising, dentro do Rio Innovation Week. Um espaço muito bonito, que tiveram a presença de marcas franqueadoras super bacanas do Rio e do Brasil todo, e nós botamos aqui a nossa van e tivemos o prazer de convidar franqueados do Rio de Janeiro e franqueadores também que estiveram aqui com a gente, junto com seus franqueados, para trazer o quê? Inspiração. Então eu convido vocês a assistir os episódios aqui dentro do Divã, e como eu falei, dentro do Rio Innovation Week, ou seja, vai vazar um pouco de barulho, nós vamos ter um pouco de vozes lá fora, mas o mais importante é que o conteúdo tá incrível e dá para entender tudo. E esse evento aconteceu também graças aos nossos parceiros, a Franquia Extranet e a BWA. A BWA é uma empresa de contabilidade, de performance e contabilidade. Você vai saber mais dela aqui no nosso histórico. E a Franquia Extranet é um dos maiores portais intranets, extranets, para ajudar franqueados e franqueadores também a performarem melhor. Eu convido você a assistir os episódios, eu convido você a acessar o site da Community para conhecer mais sobre essa iniciativa e curtir, compartilhar e deixar aqui o seu comentário do que você gostou e o que você gostaria de ter aqui na van. Quem você gostaria de ter aqui na van? Conta pra mim. Muito bom estar com vocês, pessoal. Depois me conta mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Muito bem-vindos ao primeiro podcast sobre rodas no Brasil, o Divã com o Franqueado. É isso mesmo. Eu sou o Denis Santini e aqui você vai conhecer histórias do franchising, principalmente de franqueados e multifranqueados de sucesso. Isso mesmo, nós estamos falando daqueles empreendedores que escolheram empreender através de uma franquia ou várias franquias, são os multifranqueados. Nós vamos falar sobre case, vamos falar sobre dicas, vamos falar sobre alguns percalços, vamos falar de relacionamento franqueado-franqueador, inclusive hoje é um dia especial, nós temos dois juntos aqui, o franqueador e o franqueado. E esse videocast, ele é diferente, sabe por quê? Como vocês estão vendo, ele é sobre rodas. Ele é o divã, é um trocadilho infame mesmo, que é o divã de um psicólogo. Vamos botar aqui franqueador e franqueado num divã, e um divã de estar dentro de uma van. E é esse o objetivo deste podcast, rodar o Brasil. Assim como no franchising as coisas acontecem na ponta com o franqueado, o divã vai até a ponta. E hoje nós viemos na cidade maravilhosa, a convite da ABF Rio. Nós estamos aqui na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, na Arena do Franchise, esse espaço delicioso, num evento de inovação, que é o Rio Innovation Week. Um evento que já está virando tradição aqui no Rio, que traz uma série de conteúdos sobre inovação. E não podia estar num lugar melhor nessa Arena do Franchise, aqui dentro do Rio Innovation Week. E esse episódio, gente, ele tem o patrocínio da BWA. A BWA é uma empresa líder em contabilidade para franquias, com foco em franqueado e multifranqueado. São mais de 3.000 clientes.
E eles têm eles são especialistas em performance tributária. Eu adorei esse termo. A gente fala tanto de alta performance em franquia, eles são alta performance em tributo. Com as margens tão apertadas, vale a pena ouvi-los. Inclusive, gente, a gente fez um combinado aqui com eles, que eles vão fazer de graça um diagnóstico da sua operação. Isso mesmo, vai aparecer um QR Code aqui e você vai poder fazer sem custo nenhum. É um presente dos nossos ouvintes aqui da BWA e do pessoal do Devan para poder fazer essa análise. Ele também conta com a franquia Extranet, que é uma das maiores plataformas de gestão de comunicação e processo de uma franqueadora com franqueado. Eu tenho dito sempre, quanto mais informação você tem, quanto mais processo você tem, mais controle, você consegue ter melhores resultados. E hoje uma franquia sem uma intranet, ela está ficando um pouco para trás. E se você não tem uma intranet, recomendo a franquia Extranet. Se você já tem, vale a pena conhecer para ver o que tem de melhor no mercado. E o AV Franquia, que é uma das iniciativas bacanas que junta varejistas para troca de experiência. Bom, vamos ao que interessa, que é o bate-papo hoje. Nós estamos aqui no Divan, no episódio de estreia. Olha, gente, estamos estreando o Divan com franqueado na Cidade Maravilhosa. E eu estou junto aqui com o Clodoaldo, que já virou um amigo do franchising. E ele me falou, Denis, nós temos que levar lá o André. Então eu vou pedir para eles se apresentarem. Quem é o Clodoaldo e quem é o André que está aqui com a gente. Muito, muito bem-vindo e muito bom ter vocês aqui. Obrigado, Denis. Quanta honra poder estar estreando o Divan, né, com o franqueado. E principalmente aqui, estando aqui no Rio de Janeiro, num evento desta grandiosidade, né, dentro da arena do franchise. Exatamente. Né? Então, assim, pra gente é uma honra muito grande. Bem, eu sou, né, o Clodoaldo Nascimento, estou presidente da IES Idiomas, estou presidente da ABF Rio. E assim, um pouquinho, né, para a gente poder falar um pouquinho aqui da nossa trajetória, se vai que você me permite aqui, até para as pessoas que não conhecem. Por favor, esse é o objetivo. Bem, eu comecei assim, eu estou há 35 anos dentro de uma escola de idiomas. Comecei como vendedor, fazendo matrícula de porta em porta, né? Naquela época, né, isso é muito tempo atrás, não dá nem para falar muito. Poucos anos atrás. E depois, né, a gente foi ali subindo um degrauzinho. Só não fala que é no século passado, pelo amor de Deus, fica mais pesado ainda. Não pode. E aí a gente foi subindo degrau por degrau, né, fazendo essa ascensão profissional, até que um dia, né, como todo profissional que trabalha numa determinada franquia, tem o desejo de abrir a sua franquia, né? Então, até que eu tive um dia a oportunidade de abrir uma franquia da IES. Aí você vai perguntar assim, como assim? Eu comecei funcionário da IES, depois me tornei um franqueado da IES. Eu não sabia disso, olha que legal. Poxa, e aí eu abri a segunda unidade da IES, depois abri uma terceira unidade da IES, até que anos mais tarde, mais precisamente em 2004, eu tive a oportunidade de me tornar o presidente da IES, fazendo a aquisição da marca, e dali a gente começou, né, toda a nossa história, uma nova jornada. Então, resumidamente, esse é o Clodoaldo. Estamos só começando esse bate-papo aqui, hein? André, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Quem é o André? Franqueado. Sim. Do lado do franqueador, quem é você, André? André Binotti no caso, eu tenho 27 anos de franquia, né? Comecei a minha carreira profissional na área comercial, né? Vendendo cursos de inglês na IES, né? Meu patrão Clodoaldo, né? Que hoje é o franqueador, no caso, numa seleção me contratou e a gente iniciou um processo de venda porta a porta. Você era funcionário da IES? Funcionário da IES desde 96, né? São 27 anos de estrada. E ele falou que... Foi meu funcionário quando eu era franqueado, né? Exatamente. Funcionário olha, não é nem da franqueadora. Funcionário quando ele era franqueado. Ele já entregou que é do século passado, hein? Esse não foi o nosso combinado, Sim, hein? geração de ouro, né? Não, mas na verdade era uma outra sintonia, era uma outra vibe, né? A gente está sempre aprendendo coisas novas com as novas gerações, mas naquela época era muito raiz, né? A gente tinha que fazer porta a porta, a gente tinha que fazer um trabalho de venda muito presencial. Não entrega que a gente não tinha tecnologia. Não tínhamos tecnologia, mas tínhamos as tecnologias da ocasião que eram muito maravilhosas, mimeógrafos, né? E uma matricial.
Enfim, voltando à trajetória profissional, né? Como funcionário, eu escalei todas as etapas na área comercial, vendedor de rua, supervisor, gerente geral. E numa ocasião, até na ocasião que o Clodoaldo ele assumiu a marca, né, como gestor da marca, surgiu uma oportunidade de uma escola de repasse, aonde eu tive a chance de ter a minha primeira escola de inglês. E essa oportunidade foi uma virada de chave na minha vida. E há mais de 20 anos eu sou franqueado. 20 anos? 20 anos. Hoje eu tenho 2 escolas em operação na cidade de São Gonçalo. Né? São escolas grandes. Elas hoje possuem mais de 2.000 alunos. Né? E é um trabalho que a gente continua fazendo com o mesmo ímpeto, com a mesma dedicação, com o mesmo compromisso, desde quando eu era funcionário, porque eu digo que o franqueado é o principal funcionário da instituição que ele representa. Ele tem que ser exemplo. A liderança, quando é exercida pelo exemplo, ela tem muito mais facilidade de ser absorvida pelo seu time. Né? Até porque ele está na ponta. Afinal, a grande entrega da franqueadora é do franqueado, né, Clodoaldo? 20 anos. Eu começo a pensar, eu acho que, e nós estamos aqui num bate-papo, depois de um certo período, a relação ela deixa de ser uma relação unilateral para ser uma relação de troca, né, Clodoaldo? Quer dizer, eu percebo quando o André fala, eu percebo até quando você falou para eu trazer o André, que você acaba tendo uma troca muito grande da experiência dele na ponta com a experiência da franqueadora. É isso mesmo? Ele deixa de ser uma relação de eu mando, você faz, com vem cá, isso aqui é interessante, testa ali, volta para cá. Como é que é hoje essa troca? Essa é uma troca que tem que ser constante dentro do segmento, dentro do setor de franquias. O relacionamento é tudo. A escuta ativa ela é importantíssima, até porque o franqueado está na ponta deles. Ele conhece, né? Ele conhece. Então, por mais que a franqueadora possa, e com certeza eu não tenho dúvida que esteja trabalhando para entregar o melhor produto ou o melhor serviço para o franqueado na ponta, né, colocar em prática, é o franqueado que de fato está ouvindo do cliente final, que é o consumidor, se realmente aquilo que foi pensado está sendo entregue na sua plenitude. E aí o franqueado vem e ele normalmente faz pequenos ajustes, ele traz e tem que fazer mesmo, né? Traz tem que esse fazer feedback mesmo. E aí a gente aperfeiçoa. Então a franqueadora tem que estar sempre com o ouvido bem aberto para aquilo, né, que o franqueado está trazendo. E André, do seu lado, como é que você enxerga isso? Muita gente considera desafiadora essa relação entre franqueado e franqueador. Como é que você enxerga o papel de cada um nessa parceria? Como é que você enxerga o seu papel nessa relação com o franqueador? Meu papel é de seguir, né, os procedimentos do know-how já estabelecido da marca, né, ligando esse trabalho da franqueadora com o meu time comercial da melhor forma possível, positivando essas relações. E óbvio, como existe um canal aberto, né, de relação franqueado-franqueadora, a gente consegue aperfeiçoar os processos e melhorar ainda mais. Não existe ego na posição de franqueado. Eu acho que a gente tem que ter, como um jogador de futebol, uma participação ativa, mas sempre pensando no time, e a vitória do time é a vitória de todos. Né? Então eu sou time ESE e o que eu tenho a fazer na minha área é realmente chutar a bola para o gol e realmente prosperar como franqueado e assim fazer a franqueadora prosperar como entidade maior. Eu vou sair aqui do roteiro. Bom, eu gosto de sair do roteiro. Você falou em time, né? E eu não sei se foi com você, Cláudio, eu tô na dúvida agora, mas eu estava conversando ali fora, nessa arena maravilhosa aqui do franchising, aqui dentro do Brasil, do Rio Innovation Week, e falando assim, muitas vezes o jogador na posição errada, ele não rende tanto. Isso é um pouco também com o franqueado, quer dizer, entender o perfil de cada franqueado, entender como lidar com cada um deles. Vocês têm essa preocupação de tratar os diferentes? Pedir para o camisa 10 jogar na zaga, ele vai cometer pênalti. E pedir para o zagueirão ir lá para a área, ele também vai fazer falta. Então, assim, como é que você entende essa relação de tratar os diferentes, Clodoaldo? As pessoas, né, todo mundo é diferente, né? Não existe, né, as pessoas não são iguais. Então, tem as pessoas que têm um perfil que às vezes ele é mais comercial, às vezes nem tanto. Às vezes ele é uma pessoa que tem um poder de relacionar muito bem com as pessoas, né? Tem outras pessoas que são mais administrativas. E aí elas precisam mais, né, desse apoio da franqueadora. Então, a franqueadora, através do seu time, ela vai começando a conhecer
Isso ela conhece já no início da operação, né? Na verdade, lá no início, no treinamento em que o franqueado faz antes de abrir a sua operação. Já identifiquei o perfil desse franqueado. Já, exatamente. Já traz alguns direcionamentos aí, E né? com isso aí você vai começar a entender quem aquele franqueado vai precisar ter no time dele. Então, se esse franqueado ele é mais administrativo, eu já vi que eu vou ter que colocar alguém comercial para colar com ele. É como se fosse agora já uma banda, né? Então ele canta muito bem, mas ele não sabe tocar. Tá faltando um guitarrista, tá faltando um baterista. Aí você vai começando a compor o time dele, ou seja, vai começando a compor a equipe dele, para que o final realmente possa sair uma música que todos gostam. Você falou em time. E aí, outra fala que eu tive aqui nessa conversa de bastidores. Me contaram, André, que o seu turnover é muito baixo. E é um desafio, porque o varejo hoje sofre demais com a troca de muita gente, a troca de equipe, etc. É verdade isso? E qual é o segredo? Sim, a gente tem na rede o menor turnover na minha escola devido a... O segredo, na verdade, é humanizar o processo, né? Eu digo que as relações hoje das gerações têm que ser de forma mais entendida por nós, que temos mais experiência, né, e tudo mais, e estreitar o contato interpessoal do time. Então, quanto mais você promover relações de troca, né, quanto mais você promover relações de ganhos, né, e principalmente de ambiência de trabalho, ou seja, o ambiente de trabalho hoje tem que ser de maneira tão atrativa, até maior do que o próprio salário que ele ganha. Porque se tornar um ambiente tóxico, um ambiente totalmente autoritário, totalmente como antigamente os chefes eram, né? Hoje, realmente, você não tem como sobreviver nesse mundo. É o que você falou de gerações que a gente brincou aqui, né? Não dá Sim. para tratar como a gente era tratado. Como nosso pai nos criou, né? É. Era na chinelada E havaiana. não é nem sobre certo ou errado, é sobre o perfil mudou, né? Exatamente. E nós temos que mudar o perfil, né? Mudar a forma que nós vamos lidar com esse perfil. E você muitas vezes tem que ceder uma folga, tem que ceder numa conversa, um luxo talvez do funcionário, um atributo que vai trazer para ele mais prazer, para ele entregar em resultado. Porque eu não cobro muitas vezes o horário de trabalho do funcionário. Isso é uma obrigação dele. Eu cobro o resultado e a constância desse resultado no comercial no qual eu mais atuo, né? A parte pedagógica, a gente cobra muito a gestão com os seus alunos, para que eles tenham o melhor aprendizado, o melhor ambiente de sala de aula, que isso vai gerar automaticamente a melhor retenção, tanto dos talentos profissionais também quanto dos alunos, que são os nossos reais patrões, né? Eu quero continuar com você, porque um dos nossos grandes objetivos com o Devan é trazer inspiração e trazer prática para quem está vendo a gente. Se eu fosse perguntar para você que hábito que você tem, que você pratica na sua escola, para você conseguir isso que acabou de me falar aqui agora, para você estar mais próximo do funcionário, para você entender as diferenças de como lidar com ele. Você tem alguma prática sua, algum hábito que você tem no seu dia a dia, de gestão, de reuniões? Como é que se você puder contar, pode, Clodão? Ele pode contar alguns segredinhos da operação? O vital da operação é você não burocratizar os processos e principalmente não fazer aquelas reuniões longas que às vezes se resumem num e-mail, né, ou até mesmo uma ligação. Eu uso um termo muito legal, que é os 5 minutinhos de alegria na minha escola. 5 de alegria. 5 minutinhos de alegria. Todo dia de manhã a gente faz um apanhado do que deu certo, não deu certo, o que nós temos de objetivo para o dia. E eu cobro... Isso é todo dia? Todo dia, um bate-papo informal sobre produtividade, sobre métodos do dia, quais são os objetivos que o time tem para hoje, o que temos de matrículas a realizar, o que temos de divulgação externas a realizar, a fazer. Fazer um raio-x, né? De maneira bem simples, bem tranquila, 5 minutinhos realmente, porque no dia a dia tem um toque dentro do WhatsApp, a conversa é totalmente direta hoje, rápida, né? Então você não precisa burocratizar essas reuniões com coisas longas e burocráticas. E premiar, né? Premiar o time com prêmios de produtividade, né, nos processos, porque eu cobro muito a realização dos processos, que o resultado, a matrícula, ela é consequência de uma boa realização de processos, né? Uma boa aula é consequência futura de uma boa renovação, e a gente sempre cobra processos, e esses processos sendo bem realizados de maneira proativa, principalmente, com bastante emoção, com bastante vibração, porque eu acredito que tudo que nós fazemos com energia, com proatividade, com alegria, com tesão no olhar, né? Todos os nossos interlocutores, alunos, clientes, pais, eles percebem o brilho no olhar quando estudam na IES, né? Quando estudam nas minhas escolas, porque a gente tem que transparecer isso
como vida. Não é à toa que ao longo dos anos nós viemos colecionando prêmios, né? Por mais um ano consecutivo a gente ganhou o prêmio de melhor escola de idiomas do Brasil, porque a gente mantém essa filosofia de entregar o melhor para o nosso aluno e também para o nosso colaborador, que é o grande patrimônio que eu tenho nas minhas escolas. Clodoaldo, eu peguei uma frase dele aqui que eu quero ressaltar, que é: eu cobro o processo, a meta é consequência. É isso, Clodoaldo, quer dizer, se a pessoa segue o manual, segue o procedimento, se ela tem consistência no trabalho, a meta, ela é uma consequência. Se você tem consistência, você acaba por consequência chegando na meta. Você também enxerga assim como o André? Acho perfeito a colocação do André. Quando você cobra processo, a meta vai ser sempre consequência. Mas mais do que cobrar processo só, né? Porque você cobra processo baseado no que você treinou. Você capacitou a tua equipe. Não adianta. Hoje a gente, às vezes, contrata uma pessoa, simplesmente coloca ela lá, vai lá e aprende com quem está lá. Vem cheio de vício. E aí depois você vai cobrar dessa pessoa não mais o processo, você vai cobrar resultado. A meta que você estipulou. Então, isso aqui é mais um recado que a gente pode dar aqui, né? Para quem está nos assistindo, é exatamente isso. Eu acho que você tem que colocar a sua equipe, você não vai perder horas, né? Você está ganhando horas quando você está ali capacitando, está treinando, e essa capacitação ela é contínua. Sim. Ela é contínua, como o André acabou de falar. São 5 minutinhos de alegria que ele utiliza esse termo nas escolas dele. Adorei isso. Isso faz com que, diariamente, ele esteja relembrando processos. Porque quando ele fala o que aconteceu ontem, como é que foi o nosso resultado, inevitavelmente a gente vai falar sobre os processos, como devem ser feitos. Então você está o tempo todo realizando esse trabalho de treinamento e capacitação. Então, não podemos deixar uma pessoa lá simplesmente sem treinamento e depois chegar lá e falar assim: quantas matrículas, no nosso caso, quantas matrículas você fez? E a pergunta não é essa, a pergunta é: quantas reuniões você marcou, quantos atendimentos você fez, quantas visitas você foi fazer, não é? Acho que a pergunta é justamente essa. Sim, até porque se ele de repente começa a te entregar um número que você normalmente inferior ao que você está acostumado, é sinal de que ele tem o processo não está sendo realizado corretamente. Aí você vai aprofundar. Por que você só teve esse número aqui de agendamentos? Não, porque eu estou ligando, eu estou levando X tempo para poder falar, ou eu não estou encontrando, ou eu estou só deixando um determinado momento, ou na hora de um determinado horário do dia. E aí você, né, como mentor, né, como o líder daquela equipe, você vai começar a direcionar ele e entender, porque baseado na sua experiência, você vai dar alternativas para que ele possa performar melhor o processo. É isso, André? Sim, e o mais importante é quando você pega um colaborador novo, você trate ele como um bebê. Né? Ele está começando a ser educado na sua instituição, ele vai começar a aprender as coisas, tudo é novo para ele. Então todos os processos isso não pode ser um trabalhoso, isso tem que fazer parte do processo também, você como líder. Exatamente, você tem que ter um investimento de tempo com esse profissional, você tem que educar ele para vender, você tem que fazer ele acreditar no que ele está vendendo. Né? E tem que fazer ele fazer daquilo um prazer, ou seja, não ter que fazer telemarketing seja algo tenebroso, ter que falar no WhatsApp seja tenebroso. Você, quando educa ele desde um bebezinho para se tornar uma criança, se tornar um adolescente, se tornar um adulto, que é um processo, você, quando vai ver em que nível ele está, você sabe o quanto você vai poder cobrar aquele processo daquele candidato que ainda está adolescente, ou está criança, ou está ainda bebezinho. Então o cara está na experiência com 3 meses, ou passando para ser efetivado, e já tem que estar começando a se tornar um adolescente na empresa, ou seja, já bem engajado, sorrindo pelo telefone, brilhando o olhinho quando fala da Yes, tratando o cliente na dor que ele tem para poder trazer para ele esse benefício de fazer um idioma, o que vai transformar na vida desse cliente o idioma na vida dele. Então é muito importante, porque nós vendemos a emoção. Né? O curso de inglês, qualquer instituição vende curso de inglês. A IES vende realização de futuro. Curso de inglês é chato. Ninguém Falar quer inglês estudar. É legal. Ninguém quer estudar. Ninguém quer ir para academia malhar. O pessoal quer o corpão. Quer ficar corpão. Mas tem o processo. Né? Então você vender para ele só falar de metodologia, você não falar dos benefícios que ele vai ter com o idioma, ninguém quer estudar. E aí tem que ser com alegria. Por isso que você bastante tem alegria, né? Exatamente. Um ambiente leve, com bastante alegria, bastante facilidade de comunicação. Porque errar, eles vão errar no processo, então a gente tem que entender como esse erro vai ser absorvido pela supervisão e pela gerência na qual eu ocupo, né? E não demonizar os problemas, não demonizar os erros, não criar, como eu diria, uma punição por erros que vão acontecer, e é importante que aconteça,
né? Eu tinha até um chefe meu que falava assim, André, só erra quem trabalha. Então, cara, não tenha medo de errar. Você não faz nada, você não vai errar, né? Exatamente. Então é muito importante. Aí o cara também, vendo essa posição sua como líder, ele não tem mais medo de passar, pô, cara, eu fiz um erro gravíssimo, um problemão. Não, vou falar com o André, a gente vai resolver. O André sempre resolve comigo, a gente vai resolver. E aí torna-se um Isso time. é muito legal, né? Você falou outra frase. O André sempre resolve comigo. Então, você sente na sua equipe que a pessoa pode te procurar? Pode. Hoje você conseguiu criar essa atmosfera de que, não, eu não vou nem falar para o André que ele vai me matar. Não, ao contrário. Deixa eu falar com ele que ele vai me ajudar. Uma liderança totalmente linear. Ou Isso seja, é muito comum. Isso é muito comum. O que o Denis acabou de falar. Isso é muito comum nas redes de franquias, e só na IES, todas as vezes a gente tem um determinado franqueado, às vezes a gente tem um funcionário que ocupa um cargo de liderança naquela franquia, em que ele se coloca de forma inacessível por parte do colaborador que está lá embaixo. Ou medo, né? Ou coloca medo. E não pode. A pessoa não pode. É como se fosse o seu filho. Como é que o seu filho... Pai, eu acabei de fazer uma bobagem ali, né? Eu acho que eu fiz uma bobagem. E aí, se você não dá a ele essa liberdade, como é que você vai saber que ele fez essa bobagem para você consertar, para orientar ele, para ele que ele não cometa essa bobagem? Eu vou falar um depoimento pessoal meu, que eu vou dizer que eu tinha e ainda preciso melhorar essa questão de dar essa abertura para a nossa equipe. Até para o dia a dia, etc., sem desculpas, algo que eu preciso melhorar, evoluir enquanto liderança, até que um dia, depois que meus filhos nasceram, eu comecei a falar, cara, eu não queria que o chefe do meu filho fizesse tal coisa, então eu não posso fazer também. Eu espero que meu filho tenha um chefe que dê liberdade para ele. Então, eu comecei a olhar isso com outros olhos, um pouco você acabou de falar, do tipo assim, será que a gente está dando a liberdade para a equipe poder vir e falar, preciso de ajuda? E não, tipo assim, isso pode ser uma fraqueza, então eu queria deixar esse ponto até para quem está ouvindo a gente, de relembrar do quanto nós estamos fazendo para que o nosso time possa nos procurar, para que a gente possa crescer junto, porque isso é um desafio. E às vezes, ele pode estar fazendo errado, ou às vezes ele pode estar fazendo errado o processo que você ensinou. Ou não ensinei. Não, pior ainda. Se você... Ou ensinei errado ou não ensinei. Ele vai virar e falar assim, cara, eu pedi para alguém fazer, essa pessoa já não passou direito. Se a gente fizesse assim, ia dar muito mais resultado. Só que aí você não está dando a chance do cara consertar o teu negócio. Então isso é importante. Exatamente. E aí eu volto. Você hoje está quantas operações? Eu tenho 2 operações. Com quantos? Pode falar quantos alunos? São mais de 2.000 alunos. Maravilhoso. Qual é a importância do líder na sua empresa? Como é que você... Qual é o papel desse líder, desse gestor, e como é que você trata ele diferente? Você tem um procedimento diferente para incentivar esse crescimento do líder? Como é que funciona o papel da liderança lá no seu time, na sua estrutura? A liderança nas minhas escolas é muito focada no exemplo, né? Ou seja, meu time comercial, minha supervisora de vendas, ela tem que ser sempre exemplo em vendas. Para o time dela. Ela não pode ser uma pessoa que fique na sala, fique inacessível, que só mande, que só cobre relatórios. Não, ela é uma pessoa que está dentro do rodízio de venda, está conhecendo lá no balcão o que está acontecendo com os atendimentos. Tem que seguir os processos dela. Tem que seguir os processos dela. Ela tem que ser exemplo nesses processos para que o time que tem ela como espelho veja realmente uma pessoa inspiradora para que aconteça. E eu, automaticamente, tenho que ser inspirador para ela também. Como um gestor, como um gerente, como franqueado, dentro dos processos no que eu posso fazer, até ir numa escola fazer uma divulgação com ela. Nós vamos com o meu carro, a gente monta o stand, está o tempo todo a 4 mãos fazendo a coisa acontecer, entendeu? O quão próximo você é da operação, André? Eu estou todo dia nas minhas escolas, né? Eu vivencio a minha escola junto com a minha sócia, tanto em Alcântara como em São Gonçalo, diariamente. Né? Tenho 2 supervisoras e 2 coordenadores pedagógicos, cada um cuida dos seus times, né? De professores e de equipe de vendas, mas é importante, mesmo que você não seja um franqueado operacional, que você tenha uma pessoa de gestão com esse perfil, né, do André, para que faça acontecer. E você também acompanhe esse perfil, não delargue, né? Não cobre só planilhas frias e e-mails, que às vezes a pessoa pode estar canalizando informações para o bem dessa pessoa e boicotando o processo lá na ponta que está dando prejuízo para a sua empresa. Então, o melhor local para você ver isso é, de vez em quando, visitando a sua escola, visitando a sua empresa, batendo papo com o chão de loja, né? Estando lá vendo um cliente, apertando a mão de um cliente, né? Vendo a satisfação e o grau de alegria que esses clientes são atendidos pelo seu time.
E ser inspiração. Estar presente lá para trabalhar. Se precisar um dia passar um paninho, pô, não tem por que não passar um paninho no chão, não tem por que não ajudar a trocar uma lâmpada, não tem por que não carregar uma caixa de livro também, levar o livro lá para a sala, para entregar aos alunos. Então, todo esse tipo de postura faz você se tornar próximo. Cara, o cara pega na massa, o cara tá presente, o cara faz também. Porque eu não vou deixar o meu patrão ficar decepcionado. É a liderança, por exemplo. Né? Sim. Codalto, se fosse perguntar para você, qual é o perfil de franqueado ideal? Assim, qual é o perfil de franqueado? O que um franqueado precisa ter para ter mais resultado numa operação? Ele tem, quais são essas características de um franqueado mais fadado a ter sucesso, na sua opinião, como franqueador? Primeiramente, né? Pergunta fácil, nós nem combinamos. Essa daí caiu no Enem, no último Enem, tá? Ninguém acertou. Ninguém acertou. Mas assim, não existe... É que nem vinho. Não existe. Não tem. Assim, se você falar qual é a melhor atribuição boa, tá, do franqueado, eu acho que é... Que não pode deixar de ter, né? Gestão de pessoas. Pessoas, né? Porque a gente vai trabalhar com pessoas, a gente lida com pessoas. Então a gente já falou aqui, demos vários exemplos. Essa última fala que o André falou, você lidera por exemplo. Você tem que ser exemplo para a sua equipe, você tem que ouvir a sua equipe, você tem que ser próximo da sua equipe, você não pode ser tirano da sua equipe, né? Porque ninguém trabalha sobre ameaça, sobre broncas, né? Sobre punições. Então, assim, para mim, o principal é isso. Você pode chegar, Denis, num lugar, você pode estar... Naquele dia que você acordou mal, todos os problemas aconteceu, você não conseguiu fazer nada, furou o pneu da van, fez isso, mas a pessoa chega e você entra numa loja e a pessoa fala assim, seja bem-vindo, Denis. Muda. Ó, alegria. Sim. Gente. É gente. Então, assim, para mim, gestão de pessoas é a melhor das atribuições que um franqueado pode ter para ter sucesso. Bom, André, você saiu de funcionário de franqueado, de executivo para empreender em franquia. Se você fosse dar uma dica de ouro para quem está ouvindo a gente, que já é franqueado, está ali repensando, abro mais loja, não abro mais loja, quero crescer, não quero crescer. Qual é a dica que você dá para o franqueado ser feliz quanto franqueado? Qual é a dica que você dá para o seu dia a dia de tornar feliz, alegre um dia de um franqueado para quem está ouvindo a gente? Seja um líder servidor. Sirva os seus pares, né? Ou seja, outros franqueados que talvez procurem você. É uma troca, né? É uma troca. Aprenda e reaprenda sobre os processos, sobre os trabalhos, sobre como lidar com essa geração A, né, Z. Não sei nem qual geração que nós estamos. Qual a letra, né? Sopa de letrinhas, né? Exatamente, porque a cada dia é desafiador você inspirar esses jovens a estarem no seu time. A cada dia você encontrar algo que não seja só salário, para que ele fique comprometido com você. Dá para ser criativo com remuneração? Dá. Você pode fazer premiações diversas, até criar uma roleta de premiação a cada produtividade que você faça. Ele gira a roleta. Gira a roleta e ganha faz um isso? almoço. Ganha um almoço, ganha um lanche, ganha cupom para usar na cantina, até açaí, essas coisas simples. Eu gostei disso. Como é que é isso aí? Pode contar? É a roleta da alegria, né? A pessoa fez a matrícula ou estoura um balão. Antigamente estourava um balãozinho. Isso o funcionário ou o cliente? O funcionário, né? E aí estoura o balãozinho e retira um prêmio, retira um lanche na cantina, retira um almoço, retira um açaí. São coisas simples e baratas, mas que geram uma competitividade. Pô, hoje eu vou rodar a roleta, hoje eu vou estourar aquele balãozinho. Então, por exemplo, o cara fechou matrícula e pode rodar a roleta? A cada 2 matrículas no dia, ele estoura um balão ou gira a roleta. Eu costumo dizer que o brasileiro gosta de 2 coisas, né, André? Brinde. Nossa, adoro brinde. E prêmio. E competitividade. Entendeu? Por isso que é gamification. Gamificar, Se você puder dar brinde através de gamification, é a êxtase. Exatamente. Tudo. Porque ele conquistou. Quem não gosta de ganhar um brinde? Mas eu vou aprofundar um pouco nisso. Conta pra gente aqui, ó. Ninguém tá vendo a gente. Você falou que tem a roleta e o balão. Quer dizer que o cara estipula lá uma condição, fechou matrícula, fechou 2, fechou 5. Fechou a meta do dia, você vai ter direito a girar a roleta. 1 ou 2 vezes, dependendo da quantidade de matrícula que você O da faça. roleta ele sabe o que tem ali, porque ele tá vendo. Tá vendo lá? E roda, o balão, vai parar, ele ganha. O balão, ele estoura o balão surpresa. E às vezes tem pegadinha também. Faça uma flexão, faça 5 polichinelos.
E você ali põe, ninguém sabe o que você pôs ali dentro do Não, balão. ninguém sabe. Normalmente minha supervisora que faz isso, né? Mas ninguém sabe. E quando tem também a pegadinha, né? O pessoal leva tudo na esportiva, na diversão, porque deixa o ambiente mais leve. Ele vai rodar de novo. Ou passa a vez, deixa o outro rodar, ou rode mais uma vez. Convide alguém para rodar? Convide alguém para rodar. Eu gostei disso, hein? É que gera uma gamificação e traz uma coisa mais leve pro dia a dia, que é desgastante, né? O não, cara, tá sempre no nosso bolso quando a gente liga para um cliente. O tempo todo a gente ouve não, né? Quem trabalha com telemarketing, trabalha com WhatsApp Marketing, a gente toma muito não ao longo do processo, então a pessoa fica desgastada. Então tem até um diálogo, a cada 10 não, vai tomar um café, lava o rosto, depois você volta. Para você desopilar e não ficar mais desmotivado para o próximo cliente. Eu vou contar para vocês que eu tive conversando com algumas franqueadas e provavelmente eu vou fazer um podcast com ela, que é a Verônica, que é franqueada da Flytour. E você falou uma coisa de alegria e ela falou: Denis, nosso dia é tão cansativo, eu preciso deixar minha equipe alegre. Sim. Uma coisa que eu sou mais feliz na minha operação é que a gente tem um ambiente feliz, um ambiente alegre. Então a gente brinca, a gente conversa, a gente conta piada, conta do dia. E teve até um outro caso que ele contou para mim, que também eu vou chamar aqui pro podcast. Gente, anota aí. Daqui a pouquinho vai estar aqui a Verônica, vale a pena ver o podcast dela. E o Alexia, que é um franqueado também, de Espeto Carioca, que ele falou: eu acabei com o bolo do aniversário do mês. Eu, como assim? Não, é dele o aniversário. Se o André faz aniversário, o bolo é dele. Se o Claudão faz aniversário, o aniversário é dele. Então, se precisar, eu faço 10 bolos no mês. Porque a pessoa se sente especial. Eu achei, olha só, são coisas bobas. Maravilhoso. Que você para, não é do mês, não tá todo mundo lá, abraço, faz um bolinho só. Não. E aí ele me contou, vale a pena também ver, vou trazer ele com certeza para fazer um podcast com a gente. Ele contou o seguinte: teve um funcionário, né? Porque tem todos os níveis de funcionário na nossa operação, Sim, né? sim. Que nunca tinham comprado um bolo para ele. Que ele até chorou. Que ele se sentiu, você vê, olha só, um bolo de aniversário. Então, essas dicas eu acho que são valiosíssimas para a gente tornar a nossa vida mais agradável no nosso dia a dia. São coisas simples que a gente pode fazer o dia a dia na nossa operação para tornar esse ambiente saudável, esse ambiente feliz. Porque daí quando chega um cliente lá na ponta, como é que você vai receber esse cliente, né? Como Sim. você mesmo colocou, com um sorriso, Com energia. feliz, com energia. E a energia, eu acho que a felicidade, ela a tristeza e a felicidade são contagiantes. Você cria aquilo que o André falou lá na inicial. O cara não vai trabalhar com você só por conta do salário. Se for, ele vai embora por R$100. Sim, Se for, ele vai. Vai te trocar, talvez até menos deles. exatamente. Mas ele diz assim: aqui eu tenho respeito, aqui eu sou bem tratado, Valorizado. meu ambiente aqui é maravilhoso. Para que eu vou trocar? Ou seja, você tem a sensação de pertencimento daquela empresa. Né? E como é que vai ser no outro lugar? Ele nem se... Ainda tem isso, né? Ele vai pro desconhecido, né? Vai pro desconhecido. E a gente sabe que mudar, tomar a iniciativa de mudar, é algo que o brasileiro não é muito fã, não. Eu tô olhando aqui o tempo, é impressionante como é gostoso e vai rápido. A gente acabou o tempo. E eu comecei, vou começar, né? Hoje é o primeiro. Eu anotei aqui que eu vou fazer para todos os meus podcasts. Eu vou perguntar se teve um livro, se teve um filme, se teve um podcast, se teve uma pessoa que de alguma forma marcou sua carreira profissional. Então eu vou perguntar para vocês dois. Se teve alguma coisa que marcou para vocês, falar: olha, isso daqui é uma coisa que marcou de alguma forma a minha vida. Tem alguma? Vou começar com você, Clodoaldo. Denis, eu poderia te dizer vários, tá? Vários. Já tive a oportunidade, graças a Deus, de ler vários livros, cada um melhor do que o outro. Mas eu diria para você que cada livro daquele marcou num determinado momento. Verdade. Que eu estava vivendo aquele momento da história. Talvez fosse uma música, né? Também poderia ser. Seja naquele momento que você estava muito feliz, Verdade, seja um momento que você não também. estava tão feliz. Né? A música também pode ser. Muito. Né? Então, assim, eu prefiro deixar claro o seguinte: o que mais me motivou a estar aqui hoje foi o que eu vi dentro da minha casa. Dentro de casa. Não nasci num berço de ouro. Então, como eu não nasci num berço de ouro, eu vi as dificuldades que a Seu pai, vida, sua mãe. infelizmente, coloca, né? Gostaria que hoje que não tivesse dificuldade, ninguém tivesse dificuldade, mas infelizmente a gente tem. Seria utopia achar que o mundo, né, é maravilhoso, é perfeito, mas não é. Então eu vi meu pai e a minha mãe querendo me proporcionar o que a vida poderia dar de melhor, mas infelizmente querer não é poder. E aí eu disse para mim mesmo:
eu vou mudar o meu futuro e um dia eu vou mudar o presente dos meus pais. Então hoje eu consegui mudar e hoje eu consigo proporcionar O que eles queriam proporcionar para você. exatamente, Muito bonito já numa isso. idade muito avançada, onde eles podem realmente estar chegando, Mas que bom que eles estão aqui ainda. né? Então, claro, e que bom que eu estou Que podendo bom que estão. Olha que legal. proporcionar, né? E ser assim, então isso para mim é maravilhoso. Eu agradeço a Deus todo dia por isso. Como chama seus pais? Aristides e Maria, né? Santa Maria. Um abraço para o senhor Aristides, um abraço para dona Maria, Santa Maria, muito bom. E você, André? Denis, Filme, pessoa, livro, música. Agora eu vou incluir música nessa Ah, brincadeira. sim, Denis. Filme, tem um filme que marcou muito a minha infância, que foi Top Gun. Top né, Gun. A primeira edição. E, O curiosamente... 2 também é bom. O 2 é maravilhoso. Aí o Tom Cruise, ele foi imergido no formol, não envelheceu, né? Puta vida. O filme é maravilhoso. Vai fala lá e muito... pula na Vimos Olimpíada. agora, né? É verdade, no fechamento dos Jogos Olímpicos ele apareceu lá. E como eu tenho uma veia comercial, eu assisti um filme muito interessante ontem na Apple TV, chamado-se Vendendo a Lua. Vendendo a Lua. Vendendo a Lua. Vendendo a Lua. Vendendo a Lua é um filme que fala sobre a importância da propaganda, né? Eu sou da área comercial, né? E o que foi feito na época que a Apollo 11 viajou, né? Para desbravar e colocar o primeiro americano na Lua, a disputa entre Estados Unidos e Rússia, né? E como foi importante na figura do filme aquela profissional de marketing que estava lá fazendo todo o refinamento daqueles engenheiros, né, para conseguir os patrocínios, as verbas dos senadores dos Estados Unidos e tudo isso, e como ela não vou dizer que fazia mentiras brancas ou fazia um certo floreio, um certo encantamento, né, vendo sempre o copo meio cheio e sempre vendo uma vistosidade maior para vender relógio, vender carros, vender uma série de coisas naquela época, usando o merchan da chegada na Lua em plena guerra, né? Tinha aquele advento da guerra que era transmitido pelas emissoras e é um filme muito bom, tá na Apple TV. É uma dica legal para quem trabalha na área comercial, na área de vendas e marketing, que dá uma valorizada e é todo vivenciado e filmado naquela época, os carros antigos, toda aquele. Olha, então eu vou dizer que o nosso podcast, nosso videocast, além de dar dica de franquia, dá dica de filme, dica de música. Verdade. E então assim, fiquem assistindo, porque sempre vem alguma coisa você vai tirar daqui, no mínimo um bom filme para assistir mais tarde. Com certeza, com certeza. Muito bom. Gente, olha, eu só tenho a agradecer. Muito, 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 muito obrigado nesse episódio de estreia. Obrigado, Clodoaldo. Obrigado, André. Demais ter vocês aqui. Muito, muito, muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço, Denis, por estar aqui estreando o Divã com Franqueado. Tá? É uma honra e espero depois a gente voltar aqui mais uma vez para poder falar o que aconteceu com esse podcast. Boa! Gostei disso. Obrigado, André. Eu agradeço muito o convite. Espero poder estar inspirando as pessoas a acreditarem, né, que todos os objetivos e sonhos da nossa vida são alcançáveis quando nós temos fé, perseverança e principalmente disciplina, né? Precisamos fazer esses processos do dia a dia se tornar uma coisa mais leve para a gente, para os nossos colaboradores, até para a nossa vida pessoal também, para a gente ter mais qualidade. Não dá para separar. E tanto estresse, né? E uma série de coisas que a gente tem no dia a dia, a gente tem que tornar mais leve essa jornada profissional. Isso aí. Muito obrigado. E mais uma vez, obrigado aos parceiros do setor. Eu não é Clodoaldo, o setor é formado por franqueador, franqueado e parceiros do setor. Então eu quero agradecer a BWA Global, que você quer extrair o melhor do seu negócio, precisa conhecer a BWA Global. A contabilidade é um pilar super importante para qualquer empresa no Brasil. Para a franquia, ainda mais, né? Com tanta margem apertada. Então, ou seja, reforço para você, está aqui o QR Code. Faça o diagnóstico para você ver aonde pode melhorar. É um presente da BWA e do Devan para você. Franquia Extranet, de novo, processo, controle, acesso. Então, você hoje precisa conhecer a franquia. Você, franqueador, precisa conhecer a franquia Extranet. São mais de 40 módulos que atendem a todas as necessidades de uma franqueadora. E o que é bacana, ele pode ser customizado para a sua necessidade. Esse é um dos grandes diferenciais da franquia Extranet. Eu vou botar aqui embaixo todo o caminho para você poder conhecer esses parceiros e conhecer um pouco mais sobre eles, assim como a V Franquia, que é uma iniciativa incrível que apoia o varejo. Mais uma vez, obrigado, André, obrigado, Clodoaldo. Por favor, se você gostou, conta para todo mundo. Se você não gostou, conta só para mim. Me diz o que eu posso melhorar, porque a gente quer melhorar sempre. E se quiser indicar alguém para estar aqui comigo, para estar aqui com a gente, me manda uma mensagem que vai ser um prazer convidar para rodar aqui no Divã. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Dica de filme, hein?
vendendo a lua mais tarde. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores.